Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista. Eu vou continuar falando sobre bloqueio neuromuscular. Nosso segundo vídeo, falando sobre generalidades dos bloqueadores neuromusculares e sobre a succinilcolina. Bloqueadores neuromusculares estão entre as substâncias mais utilizadas em anestesia, e o seu conhecimento é importante, saber como funciona, saber como se reverte o efeito, o risco de bloqueio residual no pós-operatório, com consequências muitas vezes devastadoras, com risco de broncoaspiração, atelectasia, desconforto respiratório, aumento do tempo de internação, entre outros. Os bloqueadores neuromusculares começaram a ser utilizados a partir de 1942, quando foi desenvolvida a detubucularina. Era um bloqueador neuromuscular que era extremamente causadora de liberação de histamina, com consequentes complicações. Logo depois foi desenvolvida a galamina, em 1947, e a galamina também se mostrou uma substância com os seus efeitos colaterais, principalmente para o lado renal. Ela contém iodo, pode também desenvolver reações alérgicas em indivíduo com alergia a iodo, além de ser uma substância com um tempo de latência bastante prolongado, uma resposta de duração curta e com um efeito vagolítico importante, pacientes desenvolvendo sempre aumento importante de frequência cardíaca. Em 1951, foi desenvolvida a succinilcolina, que se constitui na junção de duas moléculas de acetilcolina e formando, então, essa succinilcolina, uma substância que é bloqueadora neuromuscular, com um mecanismo de ação contrário ao mecanismo de ação dos demais bloqueadores neuromusculares. Os outros são antagonistas do receptor nicotínico, enquanto a succinilcolina é agonista, provoca a abertura do receptor nicotínico com a formação, a abertura do seu canal iônico, levando à despolarização da membrana pós-sináptica da placa motora. Porém, como ela fica muito tempo, ela não consegue ser eliminada, não consegue ser metabolizada muito rapidamente na fenda sináptica, porque a acetilcolinesterase, que metaboliza a acetilcolina, não consegue metabolizar a succinilcolina. Ela precisa precisa migrar, precisa difundir para outros tecidos e cair na corrente sanguínea, onde ela vai ser metabolizada pela butirilcolinesterase, ou pseudocolinesterase, ou colinesterase plasmática. Tem um tempo de ação bastante curto, uma latência curta, tem bastante utilidade em algumas situações. Em 1964 foi desenvolvido o pancurônio, um agente bloqueador neuromuscular de ação bastante prolongada, com ação tanto vagotônica, vagolítica, perdão, quanto simpatomimética. Ela, além de produzir um efeito direto vagolítico, ela também produz um efeito direto aumentando a atividade do sistema nervoso simpático, e um efeito indireto através da redução da recaptação da noradrenalina nas fendas sinápticas. Então, o pancurônio tem alguns efeitos colaterais que podem ser ruins para alguns pacientes, podem ser bons para outros. Pacientes que têm uma disfunção miocárdica importante, vai ser submetido à anestesia geral com o uso de opioide em grande quantidade. Eventualmente, o pancurônio consegue impedir aquela bradicardia do opioide, então, em algumas situações, tem alguma utilidade. Logo depois do pancurônio, foi desenvolvido, a partir de sua própria estrutura molecular, o vecurônio, em 1984. O vecurônio, que é uma substância completamente desprovida de efeito cardiovascular, tem um tempo de ação intermediário, bem mais curto que o pancurônio. E, na sequência, foram desenvolvidos o atracuro, em 1981, o rocurônio, em 1994, e o cisatracuro, em 99. Ainda a partir do desenvolvimento do estudo dos bloqueadores neuromusculares,
Algumas outras substâncias vêm sendo desenvolvidas, isso a gente vai ver em outros vídeos. Os bloqueadores neuromusculares podem ser classificados ou segundo o seu tempo de ação, ou segundo a sua estrutura molecular. Eles ainda são divididos em despolarizantes ou não despolarizantes. Pode também ser chamado de adespolarizante. Nessa classificação, então, a substância despolarizante é a succinilcolina, já mencionada anteriormente, uma substância que age provocando uma despolarização mantida e mantém a placa motor em estado refratário por um período mais prolongado. Sua latência é de mais ou menos 1 minuto e o tempo de ação é entre 5 a 10 minutos, sendo uma substância de bastante utilidade em situações de paciente com estômago cheio, necessidade de intubação em sequência rápida, apesar de algumas limitações no uso. Entre os não despolarizantes, então, temos a classificação de 2 grupos principais, o grupo dos benzilisoquinolínicos, que são aquelas substâncias que têm o sufixo cúrio na sua nomenclatura. O atracúrio, cisatracúrio, mivacúrio, doxacúrio são substâncias benzilisoquinolínicas que tem uma maior propensão a provocar liberação de histamina, enquanto o outro grupo, o grupo dos aminoésteres, são formados por substâncias que terminam com o sufixo urônio, pancurônio, ropurônio, vepurônio, são substâncias que têm menos propensão a liberar histamina, embora algumas delas tenham relatos ou tenham relação com as respostas alérgicas, como o ropurônio, por exemplo. Há um desenvolvimento também de outras substâncias, algumas já em fase bastante avançada, como o gantapúrio, que é uma substância que veio meio para substituir a succinilcolina. É um agente adespolarizante, mas que tem uma latência tão curta quanto a da succinilcolina e um tempo de ação também bastante curto. Depois dela, começou-se o estudo com outras substâncias, CW002, CW011, CW1759-50, são substâncias, cada uma com uma característica importante. Vamos falar um pouco de cada uma delas depois. E essas substâncias, elas têm necessidade, muitas vezes, de terem o seu efeito revertido, e essa reversão é feita através de utilização, classicamente, de agentes anticolinesteráticos, principalmente a neostigmina, mas que também podem ser, dependendo da substância utilizada, podem ter o seu efeito interrompido de forma mais ou menos imediata usando o Sugamadex. O Sugamadex tem uma afinidade muito grande por substâncias do grupo dos aminoesteroides, principalmente o rocurônio, um pouquinho menos o vecurônio, e os outros muito menos, mas o Sugamadex é uma substância que tem a capacidade de englobar a molécula do bloqueador neuromuscular do grupo aminoesteroide, fazendo com que haja inativação imediata numa ligação estável que vai ser, então, eliminada por via renal. O desenvolvimento atual, já também em fase bastante avançada, da substância chamada calabedium. É uma substância que sofreu 2 etapas de evolução, o calabedium 1 e o calabedium 2, e o calabedium 2 é a substância que tem uma capacidade de englobar moléculas maiores, inclusive conseguindo, não com a mesma afinidade que engloba os aminoesteroides, mas consegue também, com bastante eficácia, bloquear os bloqueadores neuromusculares do grupo benzilisoquinolínicos, inclusive tendo capacidade de inativar outras substâncias, como o etomidato, como a ketamina, sendo uma promessa de droga a ser bastante utilizada no futuro.
E aqui, à direita, uma representação aqui da molécula, da fórmula da acetilcolina e da succinilcolina, que se constitui na formação, na ligação de duas moléculas de acetilcolina. Então, são duas moléculas de acetilcolina que são ligadas entre si, formando a succinilcolina, que não consegue ser metabolizada, então, pela acetilcolina na fenda sináptica, e tem um efeito mais prolongado, bem mais prolongado que a acetilcolina. Aqui, então, uma tabela mostrando alguns bloqueadores neuromusculares, o nosso foco, por enquanto, sendo a succinilcolina, um agente de ação ultracurta, mais ou menos 1 minuto de latência, na dose de 1 miligrama por quilo de peso, crianças um pouco mais que isso, devido à maior quantidade de água corporal, a volemia proporcionalmente maior. Então, enquanto no adulto utilizamos dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso, nos indivíduos menores, nas crianças, a dose de 1,5 a 2, até 2,5 miligramas por quilo de peso, segundo alguns autores, sendo necessária para realizar o seu efeito de bloqueio neuromuscular. A dose de 95, que é a dose capaz de gerar uma redução de 95% da capacidade contrátil muscular, é 0,3 miligrama por quilo de peso, sendo que a dose clínica é 2 a 3 vezes essa dose. É uma substância que tem, como foi mencionado, uma ação agonista. Ela é metabolizada pela pseudocolinesterase plasmática, ou butirilcolinesterase, ou colinesterase plasmática, e produz metabólicos que são inativos. Existe uma possibilidade de mialgia no pós-operatório devido à produção de fasciculações quando da utilização da succinilcolina. Isso pode levar, em crianças também, à produção tanto de bradicardia quanto taquicardia, sendo a bradicardia um pouco mais comum nas crianças, podendo, em algumas, levar até a consequências mais graves, como até a sistolia e bloqueio importante. Existe também a possibilidade, no uso da succinilcolina, quando utilizada em doses maiores, alguns autores dizem 2 a 3 miligramas por quilo de peso no adulto e dose um pouco acima disso em criança, ou pacientes que ficam em infusão contínua por mais de meia hora, podem gerar o chamado bloqueio dual. É um bloqueio que se caracteriza por uma duração bastante prolongada. E uma outra situação que pode causar esse bloqueio mais prolongado é a alteração genética de indivíduos que produzem a pseudocolinesterase deficitária. Então, a pseudocolinesterase atípica, ela não consegue metabolizar adequadamente a succinilcolina, e alguns indivíduos homozigotos acabam ficando com bloqueio neuromuscular por horas. Há relatos de necessidade, situação muito rara, mas a necessidade de plasmaferese para que se retire daquele paciente tanto o conteúdo plasmático de succinilcolina circulante, mas também para oferecer para ele, através da plasmaferese, a pseudocolinesterase de indivíduo doador. Então, é importante que se conheça essas possibilidades, mas são possibilidades muito raras. Também há a possibilidade da interação da succinilcolina com algumas patologias musculares, por exemplo, indivíduos com distrofia muscular, tipo Duchenne e outras. Há a possibilidade de, utilizando a succinilcolina mesmo em doses normais, esses indivíduos apresentarem hiperpotassemia e até complicações mais graves, como rabdomiólise, e a hiperpotassemia pode atingir valores elevados nesses pacientes, com risco de arritmia, inclusive. Existe também a possibilidade de alguns indivíduos apresentarem hipertermia maligna, uma situação também causada por uma alteração genética, que causa um defeito no receptor de rianodina,
na entrada do retículo sarcoplasmático. Aquele receptor, ele normalmente responde ao aumento do cálcio citoplasmático, provocando a liberação dos estoques de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma, na intenção de produzir a contração muscular pela interação entre as proteínas contráteis actina e miosina. O portador de hipertermia maligna, ele tem uma deficiência nesse receptor e pode ter, então, o desencadeamento de hipertermia maligna com acidose metabólica, acidose respiratória, pela grande atividade metabólica que esse paciente apresenta, podendo apresentar hiperpotassemia, arritmia, desidratação, quadro grave, que deve ser tratado rapidamente com dantrolene para a recuperação da situação emergencial. Como foi dito anteriormente, existem essas substâncias capazes de produzir a reversão dos bloqueios por agentes não despolarizantes, você podendo utilizar classicamente a neostigmina, um anticolinesterásico que aumenta a população de moléculas de acetilcolina pela inativação da colinesterase, mas que tem diversas nuances que vão ser discutidas no vídeo adequado para comentário sobre a reversão. Existe a possibilidade da utilização do Sugamadex, que é uma gama-ciclodestrina, que é utilizada para reversão do efeito tanto do rocurônio quanto do vecurônio, de maneira bastante irregular de outras substâncias do grupo dos aminoesteroides e que não tem ação bloqueadora sobre o grupo dos benzilisoquinolínicos, como foi mencionado anteriormente. Também o desenvolvimento do calabejo, foi comentado anteriormente, e a produção hoje de outras substâncias, como vamos comentar também subsequentemente. Não esquecendo nunca que quando a gente utiliza o anticolinesterásico, eles vão produzir aumento de acetilcolina não só na placa motora, mas em outras regiões também, produzindo efeitos muscarínicos que muitas vezes são desagradáveis. E também a ativação nicotínica de receptores nicotínicos a nível de medula, podendo produzir efeitos ganglionários importantes. Estudando bloqueadores neuromusculares, precisamos entender a questão da potência desses agentes as variáveis estudadas para se avaliar potência são a ED50 e a ED95. São as doses utilizadas para produzir redução de 50% ou de 95% na capacidade contrátil do músculo quando ativado. Então, essa potência, ela, além de ser ponto de partida para o cálculo da dose do agente bloqueador neuromuscular, ela também vai ter relação com a latência. Indivíduos que recebem bloqueador neuromuscular mais potente, ou seja, uma dose por quilo de peso menor, vão ter uma latência um pouco maior, porque eles vão receber um volume, uma quantidade menor de moléculas de bloqueador neuromuscular. Aqueles que recebem dose equipotente de substâncias com potência menor, eles vão receber mais quantidade de moléculas e por gradiente de concentração, essa latência acaba se encurtando. Lembrando que, como mostra esse gráfico, a relação de potência representa a dose equipotente para se atingir uma determinada resposta. Aqui vemos a substância A e a substância B que conseguem atingir a mesma resposta, ou seja, tem a mesma eficácia, mas a droga A ela precisa de uma dose menor para o mesmo resultado de B. Então, como ela precisa de dose menor, ela é mais potente. Além disso, temos os conceitos de duração, como foi desenvolvido o conceito no protocolo de Estocolmo, o conceito de duração 25%,
o tempo que separa o momento da administração do bloqueador neuromuscular e o momento em que o efeito do bloqueio neuromuscular está sendo recuperado e já atingiu 25% da altura da contração do músculo quando estimulado através de recurso adequado. E a duração 0,90 é a duração total do efeito do bloqueador neuromuscular. O tempo entre a administração do bloqueador neuromuscular e a recuperação total da atividade neuromuscular representada pela resposta à monitorização do train of four, ou sequência de 4 estímulos, quando ele começa a apresentar de novo a resposta de 0,9% ou 90%. Temos também o conceito de índice de recuperação. O índice de recuperação é um conceito diferente. É o tempo que separa quando o indivíduo já recuperou 25% da atividade de resposta à monitorização da junção neuromuscular, entre 25% e 75%. Ou seja, você começa a contar quando ele já está recuperando, quando ele recuperou 25% da atividade, começa o tempo, quando ele atingir 75%, terminou o tempo para calcular o índice de recuperação. O interessante do índice de recuperação é que ele está relacionado diretamente à duração de efeito da substância. Ele não é influenciado pela dose administrada. A duração 25 pode ser influenciada, a duração 0,90 pode ser influenciada. Se você dá uma dose maior, esses tempos aumentam. Mas uma vez esse paciente começou a recuperar, ele já recuperou 25%, já não tem mais a ver com a dose utilizada, tem a ver com a capacidade de manutenção do bloqueio desse paciente entre 25% e 75%. Então, está relacionado com a droga e não com a dose. Então, a succinilcolina, como foi mencionado, tem uma latência muito curta, 1 minuto, um AED 9503, a gente faz a dose igual a 2 a 3 vezes essa ED 95. Lembrar que em crianças a dose tem que ser um pouco maior, devido à maior quantidade de água corporal, já que é uma substância hidrossolúvel, e maior quantidade de volume plasmático em relação ao adulto. E a metabolização, como foi mencionado, depende da pseudocolinesterase, indivíduos que têm menos produção ou deficiência de pseudocolinesterase, como no indivíduo com pseudocolinesterase atípica, esse tempo, a metabolização vai ser proporcionalmente mais prolongada, e os indivíduos homozigotos são aqueles que sofrem mais tempo, necessitam de mais tempo para recuperação, e a monitorização do bloqueio neuromuscular é muito importante para evidenciamento dessas questões. Os efeitos colaterais da succinilcolina são principalmente a mialgia, a possibilidade de hipertensão intracraniana, a possibilidade de pressão intraocular, a possibilidade de arritmias, a possibilidade de hiperpotassemia, principalmente nos indivíduos predispostos, como mencionados anteriormente, grande queimado, pacientes imobilizados, entre outros. Lembrar que a succinilcolina, na sua utilização normal, ela já provoca, pela sua manutenção de ativação na fasciculação, ali, pela ativação repetida dos receptores nicotínicos, ela já produz um aumento de 0,5 mEq por decilitro de potássio nos indivíduos normalmente. Então, essa concentração ela vai ser proporcionalmente aumentada nos indivíduos que apresentam essas condições. Indivíduo com insuficiência renal, por exemplo, que não esteja com aumento da sua concentração de potássio,
podem receber a succinilcolina, mas se tiver com a concentração já elevada, é importante se evitar. Foi mencionado no vídeo anterior sobre a fisiologia da junção neuromuscular, e quando a acetilcolina ativa a placa motora, faz com que haja a abertura do receptor nicotínico, a entrada do sódio, e isso provoca a despolarização na região da placa motora, que vai se espalhando, a despolarização vai se espalhando em forma de onda ao longo da membrana muscular. Essa despolarização da membrana muscular, da membrana celular do miócito, faz com que haja abertura de canais de sódio, e esse canal de sódio ele possui dois portões, um portão superior e um portão inferior. O portão inferior ele fica aberto no estado de repouso, e o portão superior fica fechado. Quando chega o potencial de ação, a despolarização da membrana, ocorre a abertura do portão voltagem dependente e há a entrada de sódio na célula. O portão inferior ele é tempo dependente, depois de um determinado tempo ele acaba fechando. E enquanto ele estiver assim, dizemos que o canal de sódio está em período refratário. Quando aquela despolarização terminou pela saída de potássio, a membrana repolariza, a despolarização não tem mais, então ocorre o retorno dos portões ao estado de repouso normal, o portão superior fechado e o inferior aberto, até que chegue outra despolarização. Quando se utiliza a succinilcolina, ocorre a manutenção da despolarização por muito tempo, porque ele fica ativando sequencialmente, repetidas vezes, ali o receptor nicotínico, e não deixa a membrana se repolarizar. Então, enquanto não repolariza, o portão inferior, que é tempo dependente, ele não consegue voltar ao estado normal aberto, e o portão superior, que é voltagem independente, ele não consegue voltar ao seu estado fechado. Então, fica mantendo o canal de sódio fechado por um tempo mais prolongado, num processo que é chamado de acomodação ou de sensibilização. Bom, entre os efeitos colaterais importantes da succinilcolina, já mencionamos quase todos aqui, né? Uma é os efeitos cardiovasculares, de taquicardia em alguns pacientes, e bradicardia principalmente em crianças, as fasciculações causando dores. Ocorre também aumento da pressão intragástrica, mas isso não costuma dar problema, porque também ocorre aumento da tensão do tônus do cardio, o esfíncter esofagiano inferior, impedindo que haja refluxo de conteúdo gástrico para o esôfago, e isso protege o paciente contra a broncoaspiração, entre outros. A pressão ocular não costuma aumentar de maneira significativa, mas é importante que, na medida do possível, se evite a succinilcolina em indivíduos com cirurgia ocular aberta, com risco de perda de conteúdo intraocular, principalmente se for permitida a fasciculação. Para se evitar a fasciculação, muitas vezes lançamos mão de um artifício, a dose prime. A dose prime se constitui na administração de algum bloqueador adespolarizante, mas apenas com a dose 10 a 15% da dose plena, 3 a 5 minutos antes da succinilcolina. Então, você começa a pré-oxigenar o paciente, se você precisa fazer succinilcolina, e você quer evitar a fasciculação, você pega algum bloqueador não despolarizante, o rocurônio, o becurônio, o cisatracur, faz 10 a 15% da dose que faria como dose plena, administra no paciente, continua pré-oxigenando, depois de 3 a 5 minutos faz o hipnótico e a succinilcolina. É uma conduta questionada por alguns autores, uma vez que isso pode gerar desconforto, e alguns pacientes realmente se queixam de desconforto, de fraqueza, dificuldade na deglutição,
Isso pode levar a algum risco de regurgitação e perda de proteção de vias aéreas, com possibilidade de broncoaspiração. A pressão intracraniana também pode ser evitada com essa manobra, mas passa pelo crivo da mesma recomendação. O potássio sempre aumenta cerca de 0,5 na concentração plasmática. Preciso tomar cuidado nos pacientes que, por acaso, têm algum risco de hiperpotassemia, como nos indivíduos com acidose metabólica, os pacientes com insuficiência renal, e mais ainda naqueles pacientes que estão imobilizados, grandes queimados. Nesse, a succinilcolina, depois de 24 horas de grande queimado, é contraindicação utilizar a succinilcolina devido ao risco de hiperpotassemia. As alterações musculares podem levar a problemas relacionados à concentração de potássio, principalmente em situações de distrofia muscular, miotonia, e as situações de miastenia graves e síndrome miastênica vão trazer esse paciente também com uma resposta inadequada. O paciente com miastenia graves, ele tem deficiência de receptores nicotínicos. Ele tem uma doença que uma doença autoimune com destruição de receptor nicotínico. Então, esse paciente ele vai ser muito sensível a bloqueadores não despolarizantes, mas como ele não tem o receptor onde a succinilcolina age, ele é resistente à succinilcolina. A síndrome miastênica é uma outra situação, muito ligada a tumor de pequenas células pulmonares, que pode evoluir com a chamada síndrome miastênica, que é a produção de anticorpos contra aqueles canais de cálcio lá do terminal axônico. Então, esse indivíduo ele não consegue produzir acetilcolina suficiente na fenda sináptica, porque ele não tem um canal de cálcio que seja eficiente, que facilite o acoplamento entre a vesícula sináptica e a membrana pré-sináptica. Então, o que acontece? Ele faz pouca exocitose de acetilcolina, então ele vai ser sensível tanto à succinilcolina, que não vai ter concorrente com ela, ela vai agir lá do jeito que ela quiser, mas também os bloqueadores adespolarizantes vão ter facilidade de ação. Então, na miastenia graves, o paciente é resistente à succinilcolina e sensível a agente não despolarizante. E na síndrome miastênica, o indivíduo é sensível aos dois tipos, tanto despolarizante quanto a succinilcolina, sendo o indivíduo que pode evoluir com fraqueza muscular no pós-operatório com qualquer uma dessas drogas. A outra alteração muscular mencionada é a hipertermia maligna, já comentamos, é uma situação genética que pode ser heterozigoto ou homozigoto, pode levar a quadros gravíssimos de hipertermia, com hiperpotassemia, todas aquelas situações mencionadas anteriormente. E a situação da reação alérgica à succinilcolina, que é o bloqueador neuromuscular mais relacionado com reações alérgicas. E é uma situação que, se há história familiar ou pessoal de alergia à succinilcolina, é importante que seja evitada. A succinilcolina, então, ela ativa o bloqueador, ela ativa o receptor nicotínico pós-juncional, fazendo com que haja aquela despolarização. Quando você utiliza a succinilcolina, ela tem uma resposta bastante característica quando não há o bloqueio ainda completo. Você faz a estimulação de 4 estímulos, a sequência de 4 estímulos, o train of 4, no indivíduo, e antes do bloqueio ele vai apresentar uma altura normal de resposta nos 4 estímulos. Quando você utiliza a succinilcolina, ele vai apresentar uma redução dos 4 estímulos, das 4 respostas aos estímulos, de maneira igual. Todos os 4 estímulos eles vão apresentar redução igual. E à medida que o bloqueio vai
reduzindo, os 4 estímulos vão produzindo respostas maiores, mas todas elas iguais. Os bloqueadores não despolarizantes, eles vão apresentar a chamada fadiga. É uma resposta assim que, quando começa o bloqueio, começa a ter redução progressiva das respostas aos 4 estímulos, e essa resposta vai sendo reduzida progressivamente. Primeiro, a diminuição da quarta resposta, depois da terceira, e assim sucessivamente. Então, isso é chamada de fadiga. Ela tem essa característica de resposta quando você utiliza o bloqueador não despolarizante. Mas se você utilizar uma dose muito grande de succinilcolina, uma infusão por tempo prolongado, ou se esse indivíduo tem deficiência de pseudocolinestease, ele pode apresentar uma resposta à monitorização de 4 estímulos igual ao dos bloqueadores não despolarizantes. Isso é um sinal ruim, porque você utilizou a succinilcolina para intubar rápido e para extubar rápido, e depois se ele evoluir com essa resposta, ele está apresentando uma deficiência que ou é por questão genética ou por sobredose. No caso da sobredose, o que acontece é um fenômeno que não tem uma explicação ainda muito conhecida, mas uma das causas possíveis é a alteração eletrolítica transmembrana, que acontece por perda excessiva de potássio, que tem, então, dificuldade para repolarizar na sequência da utilização da succinilcolina, não consegue repolarizar a membrana e mantém ela lá por um tempo bastante prolongado. Então, a succinilcolina ela apresenta esse fenômeno normal de dessensibilização, que é causado pela manutenção da despolarização enquanto a succinilcolina está na fenda sináptica, até que ela seja metabolizada, mas isso é esperado e ela mantém ali os canais de sódio em situação de período refratário por um tempo de 5 a 10 minutos, é o tempo de ação da succinilcolina. Ela não apresenta fadiga, né? Não tem a fadiga que apresenta os bloqueadores não despolarizantes, a não ser que você utilize uma dose muito grande ou o paciente tenha a deficiência mencionada anteriormente, onde vai acontecer o bloqueio fase 2, que é um bloqueio bastante prolongado, de maneira bastante desfavorável. Nesse caso, normalmente a utilização de acetilcolinesterase, de bloqueador da acetilcolinesterase, os anticolinesterases como a neostigmina, é contraindicado quando se usa succinilcolina, porque se você aumentar o conteúdo de acetilcolina na fenda sináptica, ela vai facilitar um pouco a ação da succinilcolina e vai poder até prolongar o efeito da succinilcolina. Mas se o indivíduo evolui com bloqueio de fase 2, muitas vezes há necessidade da utilização do anticolinesterase. A potenciação pós-tetânica ou pós-estímulos em geral acontece com os outros bloqueadores, com não despolarizantes. Não acontece normalmente com a succinilcolina, onde você tem aqui o estímulo tetânico, e depois do estímulo tetânico você tem, quando usa o bloqueador neuromuscular não despolarizante, você tem a fadiga tetânica, a diminuição da resposta progressiva. Se você fica 3 segundos sem estimular, o próximo estímulo vai produzir uma resposta maior do que a resposta anterior. Isso é potenciação pós-tetânica, característica dos bloqueadores não despolarizantes, mas que pode acontecer no bloqueio de fase 2. Bom, muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado do conteúdo. Tem mais 3 vídeos de bloqueador neuromuscular, e se gostaram, deem um like, compartilhem. Muito obrigado pela companhia.